Graças a Deus, meus irmãos, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Já salvo aqui os irmãos obreiros, pastor Marcelino, irmão Elias, os demais irmãos obreiros, em nome de Jesus, os irmãos que conseguiram vencer a carne, né? E chegar até aqui, que não é fácil, meus irmãos. Um friozinho desse, né? É bem convidativo a nós ficar em casa. Amém, Jesus, aleluia. Mas você que veio aqui, você vai receber algo de Deus. Amém, meus irmãos? Porque Deus tem uma palavra para nossas vidas. Deus já tem falado aqui, através dos louvores, através da palavra introdutória que o irmão leu, e vai continuar falando aqui. Amém? Amém. Quem crê assim diz glória a Deus. Glória a Deus. Então, para isso eu quero convidar meus irmãos, Maravilhoso. você abrir lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Pai da glória, tu és maravilhoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Aleluia, Jesus. versículo 10. Nós vamos ler o 10, o 11, o 12 e o 13, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já faz mais de um mês que o Senhor me deu essa mensagem. Glória a Deus está Aleluia. fomegando essa mensagem no meu coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero ver se nesse tempo que eu tenho aqui eu consigo, meus irmãos, passar tudo aquilo que Deus falou comigo. Amém? Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Em algumas versões está escrito assim, divisões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Em outras traduções dizem um mesmo julgamento, em um mesmo acordo, em um mesmo propósito. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Até aqui, meus irmãos. Pode tomar o teu assento, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, o apóstolo Paulo ele está na sua terceira viagem missionária, irmãos. E ele se encontra lá em Éfeso, no ano 54 depois de Cristo. Ele vai escrever essa carta aqui, meus irmãos, à igreja que está lá na cidade de Corinto, que é a capital da Acaia, na Grécia. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E lá existia essa irmã chamada Cloé, em algumas bíblias diz Cloés, mas é Cloé. E Paulo implantou uma igreja na casa dessa irmã e tinha uma congregação ali. E essa congregação começou a crescer e tornou-se uma igreja grande. Mas ainda existiam cultos ali na casa da irmã Cloé. E existia uma congregação ali. Aleluia. Passa-se um tempo, meus amados irmãos, e Paulo vai fazer uma terceira viagem missionária. Paulo está na cidade de Éfeso. E a Bíblia nos mostra que
chegou nos ouvidos de Paulo que estava acontecendo alguns problemas lá nessa igreja de Corinto. E Paulo vai relatar aqui que o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto não era probleminha pequeno, era um problema grande, porque a igreja, ela estava dividida. Aleluia. E ele vai detalhar essa divisão, dizendo que dentro daquela congregação existia um puxando para um lado, outro puxando para outro, outro puxando para cima, outro puxando para baixo, outro puxando para lá, outro puxando para cá. E a igreja estava indo cada um para um lado. Aleluia. E Paulo vai chamar a atenção dessa igreja, e no versículo 10, Paulo já vai começar a dizer assim: irmãos, eu estou rogando para vocês. Não é um pedido que ele está fazendo. Ele está dizendo assim: eu rogo para vocês, em nome de Jesus Cristo. É uma súplica que ele está fazendo. A igreja está dividida. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, eu apelo a vocês, eu suplico a vocês, que vocês digam todos a mesma coisa, que vocês andem todos no mesmo lado, que vocês andem todos juntos, na mesma direção, no mesmo sentido, falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Aleluia. Glória a Deus. Porque Paulo bem sabia que uma igreja dividida, ela não subsiste, ela não persiste, ela não vai para frente, ela não cresce. Aleluia. A tendência, meus irmãos, de uma igreja dividida é cada um ir para um lado. E onde é que está a união? Onde diz aquele ditado popular que diz que a união faz a força? Exatamente se aplica aqui nesse versículo, nessa passagem aqui. A união da igreja faz a força. Força contra quem? Contra as hostes espirituais do mal, que Paulo vai dizer lá em Éfeso, para a igreja de Éfeso, que a nossa luta é contra as hostes espirituais do mal, os principados, potestades, contra o mundo espiritual. Para isso a igreja precisa estar unida. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Paulo vai dizer assim: primeiro, rogo a vocês, suplico a vocês, que vocês tenham o mesmo entendimento, o mesmo parecer. Porque não pode ter divisão no meio da igreja. E essa palavra divisão, o sinônimo dela é fenda, separação, divisão. É uma coisa dividida, uma coisa separada, é uma fenda, é uma brecha. Esta brecha, o inimigo aproveita dessa brecha, aproveita-se dessa brecha e entra nessa brecha. É como um casamento, irmãos. Se você olhar lá em Gênesis, o que Deus disse para o homem e para a mulher? Vocês são uma só carne. Se tiver divisão, vai ter uma brecha. Se tiver uma brecha, o diabo entra. E se o diabo entrar, acontece o que aconteceu lá no Gênesis. Onde estava Adão quando Eva pecou? Aleluia. Deixou desassistida. Não tinha união, porque se tivesse os dois juntos, certamente ela não teria caído. Faltou união. Então os irmãos vejam que a falta de união, desde o começo da história, ela causa uma consequência que se chama queda. Adão e Eva não morreram fisicamente, mas espiritualmente morreram. E essa igreja aqui em Corinto, ela estava morta espiritualmente. Ou seja, a igreja existia, mas como diz lá em Apocalipse, né? Jesus escrevendo as 7 igrejas, tinha uma ali que tinha nome de que vives, mas estava morta. A igreja existia, vivia, tinha cultos, só que era tudo morto. O Espírito Santo não estava no meio da igreja. Por quê? Porque existia somente divisão dentro da igreja. Aleluia. Então ele suplica que não haja entre vós divisão, que não haja entre vós dissensão. Não pode haver isso, porque se haver isso, a igreja não subsiste. Quem está entendendo disso? Aleluia. Glória a Deus.
A arma maior do inimigo hoje, meus amados irmãos, contra a igreja do Senhor, é a desunião. Se o inimigo conseguir entrar dentro da igreja e desunir o povo, ele já venceu, ele já está vitorioso. Ele não precisa fechar uma igreja, ele não precisa tirar uma pessoa de dentro da igreja, mas lá dentro, com a divisão, ele destrói a igreja. E Paulo percebia isso porque os da casa de Clói, da congregação de Clói, chegaram lá e disseram para Paulo: Paulo, tem um problema na igreja, está tendo divisão, está tendo briga, está tendo contenda. Está um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Apolo, outro dizendo que é do Cefas, que é do Pedro, outro estão dizendo eu sou só de Cristo, e está cada um para o lado, irmãos, e a igreja não está progredindo. Aleluia. E Paulo, com a sabedoria do Espírito Santo, vai lá e exorta a igreja, irmãos. Eu quero que vocês entendam que se vocês continuarem assim, vocês estão indo a passos largos para a derrota. Aleluia. Glória a Deus. Então ele vai dizer assim, no versículo 12, ainda no versículo 10, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, em um mesmo entendimento, em um mesmo acordo, em um mesmo conselho, em um mesmo propósito. Nosso propósito deve ser o mesmo. Nosso objetivo deve ser o mesmo. Qual o objetivo da igreja, irmão Cristiano? Evangelizar, ganhar almas, edificar-se a si mesmo, fortalecer-se em Cristo. Esse é o propósito da igreja. Quando nós fugimos desse propósito, a igreja para de crescer e começa a inchar. Para de crescer espiritualmente e começa a inchar. Cresce em número, cresce materialmente, mas espiritualmente diminui. A igreja aumenta em número, mas diminui na qualidade. Quantos estão entendendo? É forte essa palavra aqui, mas vamos adiante. Aleluia. No versículo 12, Paulo vai falar sobre pelo menos 4 divisões que tinha dentro da igreja. E nós vamos ver aqui essas divisões e o perigo de cada uma. Veja, no versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Os 4 grupos que tinha ali dentro. O grupo de Paulo. Quem era o grupo de Paulo? Paulo, os irmãos sabem que era um doutor da lei, um homem estudado, um homem cheio do conhecimento, um homem que estudou com Gamaliel, que era um doutor da lei, muito venerado pelos judeus. O que grupo é esse, meus irmãos? É aquele grupo dos doutores, aquele grupo dos sábios, daqueles que têm conhecimento, ou melhor dizendo, aqueles que acham que sabem alguma coisa. Veja o que está escrito na mesma carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A mesma carta que você está aí, no capítulo 3, versículo 18. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se de louco para ser sábio. Entende? O mesmo apóstolo Paulo está dizendo: se alguém de vocês aí se acha que sabe alguma coisa, faça-se que não sabe nada. Faça-se de ignorante. Paulo vai dizer aqui para essa mesma igreja de Corinto, que era uma igreja rica em dons, sobre os dons do Espírito Santo. E ele vai dizer que a uns Deus colocou para doutores, outros para profetas, outros para pastores,
e assim por diante. E cada um Deus colocou na igreja como Ele quis. Não são todos doutores, não são todos mestres, não são todos levitas, não são todos pastores. Cada um Deus colocou de uma maneira. Para quê, meus irmãos? Para que o corpo de Cristo seja completo. E Paulo vai falar isso, meus irmãos, sobre o corpo de Cristo, lá no capítulo 12, versículo 12, dessa mesma carta. E olha o que diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Paulo está falando o que? Da união. Assim, Cristo também. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. E olha o 22, versículo 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. Entenda que há pessoas que não foram chamadas para ensinar, há pessoas que não foram chamadas para ser doutores, mas foram chamadas para orar, interceder pelas pessoas. Pessoas que têm o dom de dobrar os seus joelhos, ficar 3, 4 horas orando, intercedendo, chorando, gemendo. Essas pessoas têm poder e autoridade no mundo espiritual. Pessoas dentro da igreja, pessoas que têm facilidade de evangelizar. Tem pessoas que não têm a facilidade de evangelizar. Eu sou um. Eu não tenho essa facilidade de evangelizar. Mas eu vejo irmãos que têm facilidade, que chega e evangeliza e consegue ganhar, tem poder de persuasão e ganha as pessoas, e prega e evangeliza e ganha as pessoas. Tem outras pessoas que não têm não conseguem, não têm a capacidade de dar um ensinamento, uma escola dominical, porque não foram chamadas. E muitas vezes as pessoas até querem, mas não é o dom, e não adianta. Mas foram chamadas para fazer outras coisas, para evangelizar, para orar. Enfim, irmãos, o corpo, a igreja, é o que Paulo está dizendo: somos um corpo, mas precisamos uns dos outros. Precisamos dos mestres, mas precisamos também daqueles que oram. Precisamos dos evangelistas, precisamos também dos profetas, precisamos de todos. E um compõe o outro, e todos compõem o corpo que é a igreja, e Cristo é o cabeça. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai dizer que aqueles membros que parecem os menos necessários são os mais necessários. Você tira um dedinho do pé, você perde o equilíbrio do corpo todo, porque o mindinho, ele dá sustentação ao corpo inteiro. Então a cabeça não pode dizer para o mindinho: não precisa dele. Não, se a cabeça não tem o mindinho, já vai perder o equilíbrio. E o que sustenta o corpo? São os pés. E os pés estão embaixo. Não é porque eles estão embaixo que eles são os menos importantes. É isso que Paulo está dizendo. Não importa a posição que tu esteja, você é importante para Deus. Você é um vaso nas mãos do Senhor. Amém. Aleluia. Não importa se você sabe ou não sabe fazer, mas você é membro na casa de Deus, do corpo de Cristo. E é isso que importa. Oh, glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que importa. Não importa o teu tamanho, o que tu sabe fazer ou não sabe, mas tu é membro do corpo de Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. E depois tem o grupo do Apolo. Quem era o Apolo? Lá em Atos capítulo 18, versículo 24, fala que Apolo, ele era um homem eloquente nas suas palavras. Um homem fervoroso, eloquente. E quem é que faz parte do grupo de Apolo? É aquele pessoal eloquente, aquele pessoal, como diz no popular, o pessoal do reteté, o pessoal do barulho, que se não tiver aquele barulho, aquele movimento, não é culto, não serve para mim. Culto tem que ter barulho, tem que ter gritaria, tem que ter pessoas caindo no chão endemoniadas, rolando.
Senão não é culto. Não presta. E essas pessoas, elas têm uma aparência de ser santarrão. Por quê? Porque elas querem demais ostentar uma coisa que muitas vezes não é. Olha lá em Atos capítulo 19, versículo 13. Um exemplo disso. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14. Estou lá em Atos 19. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Entende? Estavam ali repreendendo os demônios. Foram ali para repreender os demônios. Aí o demônio se manifestou na pessoa e disse assim: eu conheço o Paulo que tu está pregando, eu conheço Jesus, mas quem são vocês? Eles queriam lá repreender o demônio, mas não tinham autoridade, não tinham poder. E olha mais, versículo 16 do capítulo 19 de Atos: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O homem endemoniado pulou naqueles exorcistas lá que estavam repreendendo ele, venceu e tirou a roupa deles, deixou eles nus, sem roupa. Envergonhados, tiveram que sair correndo, sem roupa. Cadê os exorcistas? Cadê os caras que repreendem? Entende, irmãos? Não adianta colocar a mão na cabeça, que nem eu já vi muitos. Coloca a mão na cabeça da pessoa e empurra, e força. Não é isso que expulsa o demônio. O que expulsa o demônio é jejum, oração, joelho no chão, consagração, vida diante de Deus, vida reta diante de Deus, testemunho. É isso que derruba o demônio, não é grito. Aleluia. Mas tinha esse grupo lá dentro da igreja de Corinto, o grupo dos exorcistas, dos santarrãos, do reteté, do movimento. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 49. Eu estou correndo, irmãos, mas eu quero passar aqui. Lucas 9,49. E respondendo João, disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Está vendo? Os discípulos de Jesus viram um moço lá repreendendo o demônio. Aí eles viram: não é do nosso grupo. O que tu está fazendo aí? Está expulsando o demônio? Não, tu não tem que fazer isso aí não, isso aí é para nós. Nós somos os apóstolos, nós somos escolhidos. Tu não segue conosco. Tu não é da nossa igreja, tu não é da nossa congregação, então tu não tem que expulsar o demônio. Placolatria. Se vê hoje muito isso. A nossa igreja é a igreja do arrebatamento. A nossa igreja é a igreja que vai subir. A igreja do fulano de tal não vai subir não, porque lá é assim, mas a nossa é a igreja que vai subir. Nós somos os caras. Não, irmãos, nós não somos nada. Nós somos servos de Cristo. Somos todos da mesma família. Aleluia. Não pode ter divisão dentro da igreja, é isso que Paulo está dizendo. Não pode. Olha o que Jesus vai dizer. Aleluia. Lucas 9,49. Aleluia. Louvado seja Deus. Não o proibais, porque quem não é contra nós
é por nós. O que eles estão fazendo? Estão expulsando o demônio. Então, eles estão no nosso time. São dos nossos. Ah, mas não serve conosco, não importa, mas são dos nossos, irmão. É isso que Paulo está dizendo. Não pode ter divisão dentro da igreja. Vocês têm que enfiar isso na cabeça de vocês. Aleluia. Mas tinha o grupo também dos Cefas, que diz assim: nós somos de Cefas. Cefas é o Pedro. E quem era o Pedro? Era aquele homem durão. Aquele homem durão. O crente durão. O grupo dos crentes durão. Ninguém pisa nos meus calos. Já viu? Alguém dizer? Ninguém pisa nos meus calos. Mas eu não sou cavalo do diabo. Não levo desaforo para casa. Ah, eu sou crente, mas sou homem também. E assim vai. Esses dias, irmãos, fui tirar uma escala em uma igreja, em determinada congregação. E evidentemente que eu não vou dizer o nome da igreja, nem o nome do pastor que estava lá. Fui eu, minha esposa, e senti no coração, irmãos, de levar um irmão junto comigo. Convidamos o irmão prontamente se prontificou, e fomos até essa congregação. E eu estava escalado ali. O culto estava acontecendo. A minha esposa cantou um hino e o irmão passou para mim. Quando eu assumi o púlpito, eu pensei por bem dar a oportunidade para o irmão dar uma saudação ao irmão que estava comigo. Os irmãos prestem atenção. E quando eu falei que pedi para o irmão para trazer uma saudação, o pastor que estava ali cuidando da congregação saltou e disse assim: não, irmão, eu passei para ti, então não prega, aquele lá não pode pregar, aquele lá está proibido de pregar aqui. E eu saltei para trás assim, fiquei todo errado, e pensei: meu Deus do céu, onde é que eu estou? Mas no momento, na hora assim, Deus me deu uma graça, Deus me deu uma graça, e eu disse assim: Senhor, eu não vou deixar o diabo fazer nada aqui, mas eu vou pregar a palavra. E disse assim: tá bom. E preguei a palavra. E Deus me deu graça, eu preguei a palavra, eu consegui pregar a palavra ainda. No final do culto, fiz o convite, o culto despediu. Quando eu estava saindo, irmãos, eu saí, fui direto, e o pastor ficou ali, arrumando as coisas. O irmão que estava comigo saiu lá do banco e veio tirar satisfação com o pastor que estava ali. O que tu tem contra mim? E começaram a discutir ali. Eu tive que sair lá de onde eu estava e voltar e dizer assim: irmãos, chega. E peguei e puxei o irmão e disse: irmão, vamos para casa. E quase que tive que trazer o irmão de arrasto comigo. Irmão, deixa ele ali e vamos para casa. Dentro da igreja, irmãos, Assembleia de Deus, 2 pastores. E daí? O que você me diz? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia. Primeira Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo, um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Carnais, porque havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não são porventura vocês carnais? Carne. Sabe o que é isso, irmão? Carne. É carnalidade. É isso que Paulo está resumindo o negócio. Ele está dizendo:
sabe por que tem divisão dentro da igreja? Porque vocês são carnais. O que está faltando para um carnal? Jejum, oração, consagração. É isso que está faltando para vocês. Porque se vocês tivessem nesse propósito, jejum, consagração, o que Jesus falou? Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Os discípulos chegaram para Jesus e tentaram expulsar o demônio de uma pessoa e não conseguiram, do jovem. Jesus foi lá e expulsou. Aí os discípulos disseram, mas como foi tão fácil? Ô Jesus, o que está faltando? Jesus disse, está faltando jejum. Está faltando jejum. Vocês parem de comer. Comecem a consagrar mais que vocês vão ver que o demônio vai ter que cair por terra. Ele não vai resistir. Por quê? Porque essa carta só sai com jejum e oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o que está faltando aqui na igreja de Corinto? Jejum e oração. A mesma coisa que faltava para aqueles discípulos. É o que está faltando. Por isso vocês estão nessa carnalidade, sem carne pura. Está faltando a revelação do Espírito nessa igreja. Mas quando vocês começarem a jejuar, consagrar, orar, vocês vão ver que a coisa vai mudar. Vocês vão começar a estar na mesma visão. Porque o Espírito Santo não é de confusão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aí tem o grupo de Cristo. Já vamos terminar. Eu sou de Cristo. Os do grupo de Cristo é aqueles grupos que não aceita ser liderado. Não aceita a liderança. Não, eu só sigo Cristo. Meu pastor é Cristo. Meu pastor não é fulano, não é ciclano. Meu pastor é Cristo. É só Cristo. Não aceita a liderança. Esses são o grupo de Cristo. Hoje tem aquele grupo chamado os desigrejados. Você ouviu falar? Os desigrejados. Aquele grupo que não tem igreja, não segue igreja. Ele diz assim, eu não preciso de igreja para ser salvo. Não precisa estar vinculado a uma igreja para ser salvo, porque isso não está na Bíblia. Mas não é isso que Paulo ensina. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês têm que ser unidos. Unidos. Então, só aí os desigrejados vão cair por terra. Ah, eu não preciso participar da igreja. Porque a igreja não salva. A igreja não salva, mas a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Então o grupo de Cristo é aquele grupo que não aceita liderança, não aceita ser corrigido, não aceita aprender, mas sabe tudo. Quer ensinar, quer estar ensinando, mas não está apto a aprender. O que a Bíblia nos ensina? Sejamos aptos a ouvir e tardios para falar. E Paulo está dizendo, sabendo como se não soubesse. Isso é humildade. Se eu sei um pouco mais, se o irmão sabe um pouco menos, mas somos a mesma coisa. E se eu sei um pouco mais, o irmão sabe menos, tudo veio de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 21 do capítulo 3. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ou seja, todos podem ser usados da mesma maneira. Todos podem ser usados por Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Não se glorie nos homens. Porque quem é Apolo e quem é Paulo? São servos de Deus, assim como vocês. Somos todos servos. E precisamos uns dos outros. E temos que estar unidos. Na mesma visão, não pode ter divisão. Não pode. Porque aonde entrar divisão, o inimigo já venceu. Mas aonde tiver união, o inimigo já perdeu. Quantos entenderam a palavra? Amém? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Que nós possamos aprender, irmãos, com este ensino de Paulo.
E ainda tinha mais alguns versículos para ler, mas nosso tempo já foi. Mas essa igreja, meus irmãos de Corinto, só para nós encerrar aqui, já vamos orar. Ela tinha tanto problema lá, que vai nos dizer um versículo, na mesma carta, que lá tinha fornicação de filho de enteado com madrasta. E Paulo vai dizer que nem lá entre os ímpios tinha tal coisa. A igreja estava tão depravada, irmãos, que tinha tanta imundícia dentro da igreja. Tudo por quê? Por causa da desunião. Porque se tivesse união, todos estivessem no mesmo parecer, no mesmo propósito, na mesma visão, o diabo não teria entrado. E Paulo está vendo isso. Mas Paulo, ele corrige a igreja. Paulo manda uma carta para a igreja e diz: rogo, irmãos, em nome de Jesus Cristo, sejam unidos, sejam do mesmo parecer. E se vocês forem dessa forma, vocês serão mais que vencedores. Aleluia. A vitória está na mão de vocês, mas vocês precisam se unir. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos?